Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro a presente sessão aberta. Eu convido o nosso nobre deputado Ismael, grande deputado de Blumenau, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Boa tarde, presidente, senhores e senhoras deputadas. Ata da 56ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de junho de 2021. Na presidência, deputado Nilson Berlanda, nas secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 24 do mês de junho de 2021, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Candido Nunes, Maurício Skudrak e Silvio Dreve. Grande expediente. Não houve uso do horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei número 43 e 243/2019, 33, 209, 230 e 367/2020, 8 e 113/2021. Foram aprovados os pedidos de informação números 469 a 471/2021, as moções número 467 a 472 e o requerimento número 1090/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 1075 a 1089 e 1091/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1360 a 1392/2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do regimento interno, eu dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. E já entraremos em breves comunicações. Primeiro deputado inscrito no dia de hoje, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, será 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, deputado Nilson Berlanda, presidente de exercício, deputado Ismael. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham também pela TVAL e pelas outras plataformas digitais. O assunto que me traz à tribuna no dia de hoje é a rodovia 418. Tá? Assunto importantíssimo. E eu quero voltar alguns anos atrás, lá em 2019, quando, ainda no início do meu mandato, a primeira reunião feita com as associações comerciais, industrial, de lojistas da cidade de Joinville, nós recebemos um pedido sobre a Serra Dona Francisca. Ali se tratava de um pedido, não de um tampa-buraco, mas de uma revitalização completa daquela rodovia, que é um dos mais importantes corredores logísticos do estado de Santa Catarina. Por que digo isso? Toda a Ampla Norte, todo o Planalto Norte do estado catarinense, quase que em sua totalidade, utiliza essa rodovia para escoar a sua produção. Caso contrário, teria que usar a rodovia 116, direção Paraná, e depois, posteriormente, descer a serra pela BR. Né? Ou então contornar por Jaraguá, o que traria um transtorno maior ainda em volume de tempo. Quando se trata de logística, é interessante sempre se observar alguns pontos. O principal deles é você encurtar distâncias e não aumentá-las. Tá? Isso é importante se levar em consideração. Esse pedido feito ao governo resultou na construção de um murundum de terra, que ontem nós passamos por lá, ele está praticamente já destruído, como eu disse, que ele ia servir para absorver o impacto de acidentes, não para evitar o acidente. Isso quer dizer que, se você fosse descer a serra ali, num determinado ponto dela,
você simplesmente não ia parar lá na grota, lá, você ia bater contra uma parede, um objeto estático ali, e ia ficar com seu carro ali parado. Foi isso. E algumas operações tapa-buraco. Estive também na cidade de Itapoá, e ali aconteceu uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Várias pessoas da sociedade civil organizada ali, empresários, comerciantes, até entes políticos daquela cidade, começaram a me questionar, perguntando: deputado, existe a possibilidade de nós nos desmembrarmos do Estado de Santa Catarina e nós nos incorporarmos ao Estado do Paraná? Sabe como que chama isso? Chama desespero, chama tristeza. Até porque quem vai a Itapoá, como quem vai em direção a Guaratuba, passa ali por um portal místico, que de um lado da fronteira você tem uma estrada sem roçada, com placas ali sempre quebradas, e automaticamente, quando você passa para o lado do Paraná, tem aquele tapete roçadinho na beira da estrada, o olho de gato, a sinalização. Vendo o município vizinho ali do estado do Paraná, que recebeu quase 200 turismo, e o primo pobre do lado de cá assistindo tudo isso. Só para ter uma situação daquilo que é o norte do estado de Santa Catarina. Eu sei que deve ser frustrante para o governador não fazer absolutamente nada de certo. Vai comprar um respirador da China, não consegue. Vai comprar em Araranguá, bate na trave. Parque da Marejada, construir leitos, também não consegue. Fala que vai contratar 1000 policiais, não contrata. Enfim, mas não é culpa do cidadão que mora ali no norte do estado. Então, essa frustração não deve ser descontada na nossa região. Por isso que eu digo, o governador, eu acho que não gosta do norte do estado de Santa Catarina. Aparentemente, é isso que me chega à conclusão. Essa rodovia está numa situação tão perigosa, mas tão perigosa, que em qualquer lugar do mundo civilizado ela já estaria interditada. Em qualquer lugar do mundo eu falo assim: não, fecha porque vai morrer gente aqui. Para. Eu vou trazer umas imagens ali para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Todo mundo se preocupou com a situação do que aconteceu em Presidente Getúlio. Veja se vocês veem algo semelhante nessas imagens. Por gentileza. Essa é uma aérea. Aquele buraco ali, eu estive ontem ali, bem na margem da rodoviazinha ali. Aquilo ali já está escavando para debaixo da pista. Ali dentro ali passam carretas, container, carga paletizada. Quem não sabe o que é uma carga paletizada, é um container com pallets dentro. Aquilo é como se você estivesse dirigindo carga viva. Olha lá, toca que está embaixo. Isso foi de 4 dias antes. Olha lá, está vendo os containers passando, as carretas passando ali, e isso foi o resultado. Esse foi o resultado. Aquele buraco ali está maior embaixo agora. Como eu disse, em qualquer outro lugar do mundo, aquilo ali estaria interditado. Para frente do vídeo ali também tem as fotos que nós tiramos ali. Vê se passa algum veículo leve ali, muito pouco. Ali o escoamento, desce e sobe container, desce soja, sobe fertilizante, peso. Primeiro ali que você vai cair ali, primeiro de um barranco ali de mais ou menos 20 metros. Se você cai dentro daquilo ali, só corvo vai te achar, lá no fundo daquela grota ali. E detalhe, quem passa ali dirigindo não vê a dimensão do que está acontecendo ali dentro. E eu disse, é uma armadilha para matar catarinense. Nós estivemos ontem lá e, devido às condições climáticas, não dava para se aproximar, porque estava muito arriscado, tinha muita serração ontem. Então, a gente falou assim: a gente nem vai parar o carro perto disso aí hoje, porque, senão, a gente pode estar correndo um risco de vida aqui, colocando a vida de terceiros em risco também. A situação não está como está agora aqui. Tá? Então, são 2 anos pedindo uma contenção, um estudo científico. Tem dinheiro no Estado para fazer isso. O dia que desmoronar aquele negócio ali, gente, com uma carreta em cima, ou na madrugada, já que não tem aqueles refletivos que são obrigados a ter à noite, vai começar a vir um carro atrás do outro, vai fazer uma fileira, vai fazer uma pilha de veículo embaixo daquilo ali. Então, nós estamos há 2 anos pedindo uma real revitalização daquela área ali, que é uma área de risco. E, como eu disse, em qualquer lugar onde tivesse pessoas responsáveis, aquilo já estaria interditado. Interditado. Quando você passa com seu veículo leve ali, você sente uma vibração quando você segura o volante. Aquela área mexe sozinha.
Como eu disse, o fato de não conseguir fazer absolutamente nada de certo, ou, sei lá, eu não consigo nem indicar quem vão ser meus secretários, eu tenho que ser terceiros que vai escolher para mim quem vai ser meu secretário. Isso não é problema meu, não é problema do catarinense. Mas nós tivemos uma situação de pandemia, ninguém deixou de pagar seus impostos durante a pandemia, ninguém deixou de ter o direito de receber de volta aquilo que com tanto sacrifício pagou. Agora, no começo do mês de junho, foi quando a gente começou a trabalhar para a gente. Antes disso, a gente estava trabalhando aqui no Estado para pagar imposto. Foram 5 meses. A partir do 5º mês é que você começa a lucrar. Antes disso, é para poder sustentar essa máquina pesadíssima que absolutamente nada de certo consegue fazer. Então, governador, reforço o meu discurso. Eu acho que o senhor não gosta do norte do Estado. Uma cidade pedindo para se desmembrar do Estado de Santa Catarina e para o Paraná. Situação daquela rodovia ali, 2 anos pedindo, 2 anos solicitando. A gente vê nos outros estados ali, deputado Ismael, tu passa nas obras das rodovias estaduais, tem 5, 6 banheiros químicos, um cara de moto vai com uma bandeira, avisa lá na frente, um cara com rádio walk-talk, avisa, olha, vai parar o trânsito, são guindastes trabalhando. Tu olha aqui em Santa Catarina, aqui tem uma Kombi, 2 coitado ali, que eu acho que eles dão emprego para a melhor idade, arrastando um saco de ráfia com um pó preto vagabundo dentro, joga ali, compacta com as costas da pá e vai embora e diz que tampou o buraco. E 2 chuvas depois o buraco está aberto de novo. Por que funciona nos outros lugares e aqui não? E aqui em Santa Catarina simplesmente não funciona. Perdi das contas aqui, 2 anos que eu estou aqui vendo deputado por deputado, trazendo vídeo, mostrando as rodovias. Nós estamos fazendo um excelente trabalho. Aonde? Como eu disse, tem que gostar de algum lugar. Falou que estava preocupadíssimo agora, tuitou lá na rede dele. Estou preocupado com a ponte, Colombo Salles, Pedro Ivo. Parabéns, obrigado, vocês merecem também, mas o resto do Estado também. Existe vida depois daquela ponte, governador. Tem catarinense depois dessa ponte que atravessa aqui. Quando a gente atravessa ali, vindo para cá, passou Balneário Camboriú, parece que a gente está mergulhado em outro universo. Passou ali de Balneário para cima, ali acabou. Se você vai para o Planalto Norte, pior ainda. Como eu disse, o baile já está encerrando. Daqui uns 3 dias já é dia 2 de julho. Exatamente 365 dias para o próximo período eleitoral. Já estão recolhendo os copos, já estão fechando as cortinas, já acabou. O que tinha que fazer já era para ser feito, mas inicie algo que a gente possa, numa próxima administração, conseguir colher esses frutos aí. Mais um minuto, deputado. Nessa nós não vamos conseguir colher esse fruto. Como eu disse, a cortina já está sendo aberta, já estão recolhendo os copos da mesa, o pessoal já está levantando. Como disse, depois do dia 2 de julho agora, nós teremos 365 dias para o período eleitoral. O baile já acabou, o baile já está encerrando. Tudo aquilo que foi prometido e foi dito já ficou para trás. Mas tem a possibilidade ainda de iniciar uma obra ali, uma grande obra na 418, e deixar alguma coisa além de péssimas lembranças do governo do senhor. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo deputado, deputado Ricardo Alba. Deputado Ricardo Alba. Deputado Bruno Souza. Deputado Vicente Carro Preso. Sendo assim, próximo deputado, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Dia 28, colegas, foi um dia de muito orgulho para nós brasileiros. Daqueles dia para quem luta contra o estupro, quem luta contra a violência,
que luta contra homicídio. Não estou falando do orgulho LGBT, não, Lima. Eu estou falando do orgulho da polícia que mandou para o inferno aquele lixo humano do tal do Lázaro. E eu quero compartilhar aqui com vocês a ficha criminal desse abençoado e mostrar que certos temas hoje impetrados deveria voltar a ser debatido na legislação brasileira, que é a tal da pena de morte. Em 2007, preso por homicídio e estupro, 2007. E aí o que acontece? Como acontece com vários aqui no Brasil, ele é solto antes de cumprir toda a pena. Quando acontece isso, do cara cometer um crime desse tipo aqui, e ainda depois é solto antes de cumprir toda a pena, o que ele pensa? Bom, essa justiça aí é minha amiga, né? Posso fazer o que eu bem entender, que depois eu estou solto novamente. Fico lá dentro gastando, comendo, descansando, não tenho compromisso, depois eu saio de novo. Perde o medo e perde o respeito pela justiça e pelo cidadão. E aí, o que ele fez, né? Que a justiça, a legislação, na verdade, que soltou, a legislação ideologizada do Brasil soltou esse vagabundo. Aí o que ele foi fazer, deputado? Ele foi trabalhar, ele casou, constituiu uma família e foi viver feliz para sempre? Lógico que não. Ele novamente foi preso por roubo, estupro e homicídio. Então, a legislação brasileira, que é para defender o cidadão, matou e estuprou pelas mãos desse vagabundo aqui. E assim foi preso, 2009, e o laudo psiquiátrico. Características do preso Lázaro: agressividade, ansiedade e tensão, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, dificuldades em canalizar expressões e emoções, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupação com os distúrbios sexuais e sentimentos de angústia. O criminoso tem um histórico abusivo de drogas e álcool. Esse pessoal aí que defende as drogas. Percebe-se que o indivíduo, caso seja inserido no contexto social e ambiental, ao qual pertencia antes da prisão, caso volte a conviver em sociedade, certamente voltará a delinquir e cometer os mesmos crimes. Esse foi o laudo da psiquiatra, após ele ser preso pela segunda vez. O Ministério Público, nesse sentido, registrou-se que o sentenciado ainda não está apto a retornar ao convívio social. No momento, o seu grau de periculosidade é muito alto. Então, o psiquiatra disse que ele não tem condições, o Ministério Público confirmou. E sabe o que aconteceu em 2016? Saidinha de Páscoa. Saidinha de Páscoa. Esses indultos que aumentam criminalidade. Eu não estou falando, vai no Google e bota lá. Soltou essa cacalhada, aumenta a criminalidade na cidade, na região. Isso não é novidade. E não tem uma alma naquela Câmara para mudar isso. Em 2018, ele é recapturado e condenado por porte ilegal de arma, homicídio qualificado, roubo e estupro. Então, a psiquiatra falou que ele não poderia sair, o Ministério Público confirmou, soltaram. E matou, estuprou, né, previsível. E aí, em 2018, ainda o desgraçado foge da cadeia por um buraco no teto. 2020, acusado de agredir uma pessoa com machadadas na cabeça, estupro e 5 homicídios. Mais 5 mortes na cola do Estado. Mais 5 mortes na cola de quem defende essas porcarias, essas aberrações do nosso Código Penal. Ainda que desta oportunidade ele tenha fugido.
E em 2021, enfim, a polícia, então, captura e pipoca esse estrume aí e mostra para a sociedade que para parar esse tipo de gente, com pena de morte, de um jeito ou de outro. Se tivesse feito isso lá atrás, em 2007, não teria tantas pessoas morrido e sofrido com terrorismo no decorrer desses anos. Por isso, esse dia fica marcado, dia 28, não é do orgulho LGBT tradicional, é do orgulho LGBT que eu instituí lá no meu gabinete. Lázaro ganhou bastante tiro. Esse é o orgulho gay, esse é o orgulho do dia 28, que vai ser instituído lá no meu gabinete e vai ser pendurado esse troféu lá no meu gabinete. Lázaro ganhou bastante tiro. Esse aqui é o orgulho do povo brasileiro pelos policiais que mandaram esse vagabundo aqui para o quinto dos infernos. E me dá um nervosismo falar desse tipo de situação. Enfim, e logicamente não poderia faltar os debilóides da esquerda, né, com seus ridículos comentários, como é a da deputada federal, que depois até acabou apagando, mas o print é eterno, mas reflete exatamente aquilo que essa desgraça pensa. Pode colocar a imagem da deputada federal Vivi Reis, do Pará, que escreve essa porcaria aí. Lázaro foi preso e morto. A perseguição do criminoso deixou um lastro de ódio, intolerância religiosa e abusos. A celebração de sua morte é retrato da espetacularização dessa caçada, de 20 dias e 19 milhões, quando capturam, ao invés de ouvi-lo, o executam. Vexame. Eu fico imaginando a quantidade de cocô que essa deputada come por dia para pensar uma merda desta. É lamentável uma deputada federal falar uma bobagem dessa. O que ela queria ouvir desse cara aí? O que ela queria ouvir? Gastos? Tem que o pessoal dar bola para gastos? Agora sim, que ele não vai mais gastar do dinheiro público lá preso, sendo sustentado pelo Estado, com mordomia e regalia. A reflexão que fica, catarinense, esse pessoal aí, que escreve esse tipo de coisa aí, não quer teu bem. Esse pessoal aí, eles não querem uma sociedade saudável. Uma pessoa que escreve uma porcaria dessa daí, não merece estar no parlamento federal. E em nenhum tipo de parlamento. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Eu vou fazer mais uma chamada ao deputado Alba, por gentileza. Deputado Alba. Deputado Bruno Souza. Deputado Vicente Carro Preso. Devido não haver mais deputados inscritos, passaremos o horário destinado aos partidos políticos do dia. Primeiro bloco do dia, PP, PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD, PSC, por 9 minutos. O deputado Ismael fará uso da palavra. Vossa Excelência será 9 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Aproveito esse espaço do tempo partidário para prestar contas da nossa videoconferência hoje pela manhã com a FEComércio e o Comitê de Duplicação da BR-470, que interessa a todos nós catarinenses. Pela importância dessa rodovia e que tem sido tão debatido aqui nessa casa, eu costumo dizer que a 470 ela é a espinha dorsal de Santa Catarina, além da 101, é claro, pela perspectiva de unir, né, todo o oeste ao leste catarinense. 40% da economia catarinense passa pela BR-470, são 30, 35 mil veículos dia. Vossa Excelência, deputado Belando, conhece muito bem esse trajeto,
talvez aí 4 mil containers por dia que transitam na 470, sem falar na questão dos óbitos, aí quase uma centena de óbitos todos os anos na nossa 470. E eu falava hoje pela manhã na videoconferência que não é só a questão da duplicação desses 74 quilômetros de Navegantes a Indaial, mas mais do que isso. E aí nós que transitamos, eu estive ainda sábado em Taió, é absolutamente impensável uma rodovia como a 470 estar no estado que está. Eu vou falar aqui de Apiúna Ascurra, a Serra de São Miguel, Rio do Sul, em direção à sua Curitibanos, deputado Berlanda, enfim, uma situação catastrófica. E discutia hoje, inclusive, com o nosso presidente do DENIT, Ronaldo Carione, as dificuldades que hoje, não só a questão da duplicação, mas falo da pista simples, está faltando, porque os prefeitos têm nos cobrado, não basta mais um tapa-buraco, é preciso uma efetiva ação de revitalização da BR-470. Claro, tivemos aí o corte de 50% do governo federal, de 50 milhões passou para 100, essa casa derrubou o veto aqui, permitindo que o governo invista 200 milhões de reais na duplicação. E aí vem o meu questionamento dessa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Eu solicitei à Casa Civil uma cópia da proposta, da minuta aí, do convênio de delegação sem ônus, que incluiria esse investimento de 200 milhões e que vai contemplar, ou poderá contemplar, pelo menos os 4 lotes da 470. Eu fiquei preocupado porque essa minuta que eu recebi da Casa Civil é do dia 26 de maio, já passou 26 de junho, já passaram-se um mês, e nós não recebemos ainda nessa casa o contrato definitivo e efetivo, e cobrei do Ronaldo, só também não chegou nada aqui, do DENIT. Efetivamente, se o dinheiro está liberado, foi autorizado por essa casa, está na hora do governo do Estado, efetivamente, de consolidar esse contrato, esse convênio com o DENIT, já que esse recurso está à disposição, para que essas obras sejam aceleradas. Eu mesmo passei por uma situação que foi, inclusive, viralizou aí na internet, vindo de Catanduvas na semana passada, com o veículo na Serrinha de São Miguel, próximo a Ibirama. Infelizmente, não foi possível desviar de um buraco por causa da neblina, e 2 pneus foram estourados, e tive que fazer a remoção do veículo através de um guincho. 1h da manhã, não havia nenhuma borracharia aberta, tivemos que pegar um táxi, porque o seguro não cobria o transporte dos passageiros, um táxi de Rio do Sul até Blumenau. Mas poderia ter causado um acidente. Estou falando dos cidadãos que no dia a dia trafegam na BR-470. E esse é o clamor do Comitê de Duplicação da BR-470. Quero aqui parabenizar nosso amigo Emílio Chiran, que tem conduzido este comitê, também da FEComércio, que promoveu e provocou, hoje com a participação de 2 deputados federais, esse debate sobre os investimentos do governo federal e também do governo estadual na 470. E, para pensar tudo isso, senhor presidente, um artista de Apiúna produziu uma canção que eu acho que boa parte dos deputados, Sargento Lima, não sei se já teve acesso, e que comentou aqui sobre a nossa SC também, que liga aí Joinville a Campo Alegre. E eu achei interessante esse momento cultural de cobrança do governo federal. E, se me permitem, eu pediria assessoria que, até para que os nossos deputados e os nossos internautas, aqueles que nos acompanham, possam ver aí, de uma forma até educada, mas bastante inusitada e interessante, a chamada para o desafio de olharmos com carinho a 470. Por favor.
Sei que és um bom ministro, todo mundo fala isto, vem ver nossa situação. Nossa BR, 470 anos, a presidenta prometeu duplicação. E não é justo esquecer os catarinenses, um povo que luta e vence, exemplo desta nação. Há muito tempo começaram os desmanchos, arrancaram todos os ranchos que tinham pelas beiradas. Faz tanto tempo que até já perdi a conta, já era pra estar pronta, só que não fizeram nada. Veja, Tarcísio, nós estamos muito tristes, a única estrada que existe está toda emburacada. Não duplicaram nem tapam os buracos desta, protestar é o que nos resta, vem aqui dar uma olhada. Tarcísio, sei que és um bom ministro, todo mundo fala isto, vem ver nossa situação. Nossa BR, 470 anos, a presidenta prometeu duplicação. E não é justo esquecer os catarinenses, um povo que luta e vence, exemplo desta nação. O combustível já está uma barra pesada, e esta maldita estrada está detonando a cabina. Só perdem tempos nos barrancos, nas beiradas, aí tem coisa errada ou falta de disciplina. Quem passa ali e viu tudo que aconteceu, gente trocando pneu, isto já virou rotina. Só prejuízo ao motorista inocente, só mesmo quem está contente são os donos de oficina. Tarcísio, sei que és um bom ministro, todo mundo fala isto, vem ver nossa situação. Nossa BR, 470 anos, a presidenta prometeu duplicação. E não é justo esquecer os catarinenses, um povo que luta e vence, exemplo desta nação. Há muitos anos que estamos assim sofrendo e ninguém está se mexendo, o nosso sangue está quente. Se pelo menos tapasse os buracos desta, mas só fazem o que não presta, estão abusando da gente. Nesta BR já não cabe mais buraco, nossos carros viram cacos, é todo dia acidente. O movimento aqui é igual formigueiro, não passa um dia inteiro que não morre um inocente. Obrigado, obrigado. Obrigado, presidente. Foi uma maneira, não é, cultural, descontraída, de falar de que... Acho que sintetizou muito bem a música, né? Nessa BR não cabe mais buraco. Fica aí o grito de todos nós catarinenses pela BR-470. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Ismael. Foi a música mais tocada no final de semana em Santa Catarina. Eu acompanhei o rádio domingo e foi essa a música. Parabéns. Próximo partido, o Partido dos Trabalhadores. Eu vejo aqui a deputada Luciane. Fará uso da palavra, deputada. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo. Iniciamos mais uma semana de trabalhos legislativos e eu começo cumprimentando os colegas deputados, deputadas, servidores da Assembleia Legislativa, de modo especial o povo catarinense que segue batalhando para sobreviver. Na última sexta-feira, eu participei de um momento muito emocionante, um ato em memória aos 514 mil brasileiros e brasileiras que não estão mais entre nós. Tiveram suas vidas interrompidas por um vírus para o qual já poderíamos ter vacina aqui em nosso país desde o final do ano passado. Enquanto nós acendíamos as 500 velas espalhadas pela escadaria da Catedral de Chapecó, representando as mais de 500 mil mortes, nós íamos lembrando das pessoas que amamos e foram contaminadas e mortas. A gente ia escutando relatos de saudades, de luto e de indignação.
Um desses relatos eu trago aqui, é da Rosiana, professora universitária de Chapecó, que perdeu o seu companheiro empresário chapecoense. Por favor. Chapecó, em janeiro, tinha 120 mortos. Hoje tem 647. O Brasil, em janeiro, tinha 195 mil mortos. Hoje tem 510 mil. Mas o pior de tudo isso, quer dizer, eu não sei se é pior, não sei o que é o pior. No dia seguinte da morte do meu marido, o homem que deveria zelar por esse povo, pela saúde, o homem que deveria ter nos dado a vacina, sabe o que ele disse no pronunciamento dele? Chega de frescura, chega de mimimi, vocês vão ficar chorando até quando? Eu vou ficar chorando até quando eu quiser, e enquanto eu puder, eu vou chorar. Mas vou manter minha cabeça erguida, porque o que eu quero é justiça. É isso que eu quero. E é isso que a gente tem que lutar. É por isso que a gente tem que lutar. A gente precisa de força, porque a gente precisa lutar por justiça nesse Brasil. Esse ponto que a Rosiana, viúva, traz, está marcando com ainda mais sofrimento a pandemia no nosso país. Além da dor, das perdas, agora somos tomados por um desejo de justiça, e em dose dupla. Justiça contra o descaso de um governante que negligenciou a vacina para o seu povo, o que poderia ter evitado milhares de mortes. E justiça também contra esse escândalo de corrupção que veio à tona com a denúncia da compra superfaturada da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Sabemos bem que estas não são as primeiras denúncias graves de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro. O Brasil já é obrigado a acumular o caso dos funcionários fantasmas, das rachadinhas do Queiroz e do envolvimento do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com esquema de contrabando de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Mas como se não bastasse tudo isso, em plena pandemia, vem à tona a denúncia de que o governo Bolsonaro queria comprar a vacina Covaxin com 1000% de superfaturamento, 10 vezes mais cara do que a vacina da Pfizer. Ou seja, ele não queria comprar a vacina pelo preço do mercado, queria comprar uma vacina superfaturada. Para não restar dúvidas à população, o Ministério da Saúde fechou a compra da vacina Covaxin por um valor 1000% maior do que 6 meses antes foi anunciado pelo próprio fabricante. A informação foi revelada por um deputado da própria base de apoio do governo, sim, da própria base de apoio do governo, Luiz Miranda, que declarou, inclusive, ter avisado o presidente Jair Bolsonaro pessoalmente sobre o escândalo em um encontro pessoal no dia 20 de março e que encaminhou áudios e mensagens a assessores do presidente relatando que seu irmão, Luiz Carlos Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, estava sofrendo pressão para assinar o contrato de compra da vacina indiana. Foi a única vacina negociada com intermediário. A empresa brasileira Precisa Medicamentos, envolvida num escândalo no fortalecimento de testes. A CPI da Covid agora está comprovando essas denúncias. A denúncia de que Bolsonaro sabia e permitiu o esquema de corrupção bilionário da Covaxin, encabeçado pelo líder do seu governo na Câmara. 514 mil mortos e essa gente superfaturando vacina, lucrando com a dor do povo. O presidente, além de ter sido alertado e não ter feito nada, ainda mandou a Polícia Federal investigar o servidor que fez a denúncia. Isso sem contar a gravidade
de não ter comprado vacina no momento certo? Peço 30 segundos, presidente. Mais um minuto, deputada. Obrigada. Além de não comprar a vacina, além de não ter respondido os e-mails da Pfizer à procura dos laboratórios internacionais, o governo superfaturou, através de intermediários, a vacina comprada na Índia. Na lista, que já inclui desumanidade, incompetência, desmonte das políticas públicas, ataques aos direitos do povo, fake news, também está inscrita com letras garrafais: corrupção. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Luciane Carbinati. Próximo bloco. Bloco PP-PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Deputado e doutor Vicente Carro Preso, por 7 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, muito boa tarde. Venho aqui tratar de um assunto corriqueiro que tem preocupado muito os hospitais, principalmente famílias e pacientes, acima de tudo. Esse plenário aprovou um pedido de informação que apresentei solicitando respostas para questões relativas às cirurgias eletivas, pois quantas pessoas aguardam por esse procedimento? Bem, o governo do Estado respondeu. O que compartilho nesse momento com vocês é um número que assusta, que cresce rapidamente e que exige ações. Cirurgias eletivas estão se tornando casos de emergência. Pessoas estão sofrendo, vidas colocadas em risco. Meus amigos parlamentares, o ano 2019 terminou com 73 mil pessoas aguardando por uma cirurgia. Em abril deste ano, a fila já somava 95.400 pessoas na fila do SUS para fazer uma cirurgia. Os principais tipos são cirurgia geral e cirurgia ortopédica. Se tem uma ideia, na Grande Florianópolis são mais de 25.700 pessoas. No Planalto Norte e Nordeste, mais de 18 mil pessoas e assim por diante nas várias regiões do Estado. Durante a pandemia, tivemos sucessivas portarias autorizando o reinício dessas cirurgias. Porém, durante aquelas janelas que se abriam quando a crise, a pandemia, diminuía da intensidade. Mas eram poucos os dias em que isso foi aberto, já que outras medidas surgiam para que fosse garantido o kit intubação para quem de direito, ou seja, não eram feitas cirurgias eletivas em favor das pessoas que eventualmente fossem internadas em UTIs, em outros locais, e que necessitassem usar continuamente o kit intubação. Em maio deste ano, eu estive também com a ex-secretária por alguns dias, a Carmen Zanotto, discutindo essa situação. A resposta veio com a portaria 550, que permitiu a retomada das cirurgias de média e alta complexidade, desde que os hospitais públicos, privados ou filantrópicos tivessem estoque regular de remédios anestésicos intravenosos e bloqueadores musculares, que compõem o kit intubação. Também definiu que a prioridade das UTIs continua sendo para o atendimento de pacientes com o Covid. A medida foi importante, principalmente para os hospitais filantrópicos, que não são referência para a Covid. Estavam praticamente parados desde 2020, enfrentando dificuldades financeiras para pagar equipes médicas e puderam voltar, assim, a atender com foco nas cirurgias de baixa e média complexidade, desde que não dependam da Secretaria de Saúde para medicamentos anestésicos nem de UTI. Hoje, dos 122 hospitais da rede filantrópica e privada, 61 atendem pacientes com Covid. Além da falta de leitos de UTI, a rede filantrópica enfrenta grande dificuldade na compra de medicamentos anestésicos do kit intubação. É um absurdo o aumento que esses produtos tiveram, uma loucura. Estão custando 8 a 10 vezes mais
do que antes da crise. Vocês veem como tem gente ganhando dinheiro com essa pandemia. Os fornecedores têm dificuldade, inclusive, para garantir a entrega, fato esse que não é de estranhar. Destaco que não há falta de medicamentos do kit intubação nos hospitais, mas também não há estoque suficiente que garanta a segurança para ampliar a realização de cirurgias eletivas. O fato, meus amigos, é que, apesar da queda do número de óbitos, não houve diminuição da pressão sobre o sistema de saúde. E 15 das 16 regiões de saúde estão em alerta gravíssimo. Hoje, são 30 pessoas esperando por uma vaga em Santa Catarina e, no geral, 92,5% dos leitos estão ocupados. No Oeste, Sul e Serra, o índice de ocupação é 96%. E estamos em risco de uma nova onda de crescimento de contágio, com o agravante de estarmos no inverno, quando ocorre aumento de doenças respiratórias, porque as pessoas têm tendência de ficar em ambientes menos ventilados. Nesse cenário, a realização de cirurgias eletivas, principalmente as que necessitam de internação ou de UTI disponível, ficam muito comprometidas. Meus amigos deputados, senhoras e senhores, o represamento dessas cirurgias eletivas é hoje o grande gargalo da saúde pública. E não é só aqui em Santa Catarina, é uma realidade em todos os estados. E estima-se que no Brasil hajam mais de 1 milhão de pessoas esperando esses procedimentos. É uma herança, portanto, da pandemia. Diante desse cenário, é mais do que urgente agilizar o processo de imunização contra a Covid para desafogar os hospitais e o sistema de saúde. Mais pessoas vacinadas são menos pessoas hospitalizadas. Hoje, graças à política hospitalar catarinense, e temos que agradecer a esse governo, o governo do governador Carlos Moisés, temos um mecanismo que garantiu ampliar o repasse de recursos aos hospitais filantrópicos, algo que tem sido vital no combate à pandemia e será peça-chave para desafogar a fila dessas cirurgias eletivas. O Estado deve avançar nesse sentido junto com a Federação dos Hospitais e consórcios municipais de saúde. Construir, portanto, meios de dar pressa, celeridade à realização de cirurgias eletivas. Um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Saúde, e aqui agradeço o trabalho forte do secretário André Mota Ribeiro, e já estão discutindo ações nesse sentido. E ele sempre teve a preocupação disso, que a epidemia agora será, depois da pandemia, da falta, ou seja, do excesso de cirurgias eletivas. Então, passa pela ampliação de recursos financeiros para esse momento e a compra de medicamentos do kit intubação pelo Estado, para repasse aos hospitais parceiros, hospitais filantrópicos. Aproveito para informar que amanhã, quarta-feira, atendendo um pedido feito por mim, o secretário de Saúde, André Mota, estará na Comissão de Saúde para tratar justamente desses fatos e sobre como o nosso Estado se prepara para uma eventual nova onda de Covid. Acho que era um momento para todos estarmos presentes, fazermos os questionamentos e, assim, seguirmos adiante. Grande abraço. Obrigado, deputado Vicente Carlos Preso. Próximo horário, bloco PSL-PL, por 15 minutos. Deputado Ivan Nates, Vossa Excelência terá 15 minutos. Boa tarde a todos. Minha saudação especial ao presidente Berlanda, nosso futuro deputado federal, Ricardo Alba. Nós precisamos de deputado federal. A nossa região, deputado Ricardo, é a que mais precisa de deputado federal em Santa Catarina. E Vossa Excelência, como eu, sabe de que quando a gente chega lá naqueles corredores de Brasília, naquelas autarquias, é preciso ter alguém que abra a porta. E é muito triste para Blumenau
que nós temos que pedir sempre para deputados fora da nossa cidade para que abram as portas. Eu passei essa semana em Brasília, na FUNASA, no DENIT, no Ministério do Turismo, enfim, em vários departamentos, e sempre com portas abertas para deputados que não são da nossa cidade, né, que às vezes ajudam, mas têm compromissos com outras regiões, com outros municípios. Então, a nossa região, a região do Vale do Itajaí, a região metropolitana de Blumenau, ela não pode passar essa eleição sem ter um deputado. Não um deputado federal. Não só pelas emendas parlamentares que o deputado federal traz, não só pelo relacionamento que tem entre o governo federal, a bancada, a frente parlamentar, mas também com os empresários, também com a sociedade civil organizada. Então, nós vamos escolher lá em Blumenau ter deputado federal. Essa é a nossa escolha, deputado Alba. E ter deputado federal da nossa cidade, da nossa região. E gente com preparo, gente que já passou pela Câmara de Vereadores, já passou aqui pela Assembleia, já passou por direção partidária, e que está madurinho para chegar no parlamento e defender a gente lá. Então, se Vossa Excelência assumir esse desafio, contem conosco lá na nossa região, que eu tenho certeza que a região precisa e vai adotar, não tenho dúvida nenhuma. Deputado Bruno, boa tarde, né? E os demais deputados que acompanham a gente pela rede social. Eu trago hoje sempre uma pauta que é do meu mandato, que é a pauta da questão do turismo catarinense. Essa semana a gente teve, né, fundamentalmente hoje, o grande feito do turismo do nosso estado, que é a neve. A neve chega e aí as coisas acontecem, as reportagens de televisão chamam a atenção para a neve, que é sempre uma grande atração, e a neve movimenta, o frio movimenta toda a região serrana, a nossa serra, que ganha dinheiro, que movimenta turismo, que, aliás, é bom que se diga, o turismo serrano não é mais só de frio, é verão, é turismo o ano todo, mas essa época mesmo é aquela época que as pessoas vêm carregadas de mala, na expectativa de sofrer e a experiência do frio, e viver ela também, né? Então, a gente vive hoje uma nova temporada, a temporada do frio. A chegada da neve caracteriza isso. E eu trago para vocês, como reflexão, senhores deputados, também quem acompanha a pauta turística de Santa Catarina, a formação do turismo catarinense, uma nota do Anderson Silva. Ele que é o colunista do Diário Catarinense, colunista de TV também, no NSC, o Anderson Silva, que Santa Catarina inteira conhece por suas boas manifestações. E eu queria compartilhar com vocês uma manifestação do Anderson Silva, jornalista Anderson Silva, que me permite abrir aspas. Após um ano, Santa Catarina perde dinheiro com o frio. Olha só, perde dinheiro com o frio. Apesar do movimento de turistas na Serra Catarinense, em dias como os atuais, principalmente quando a neve dá as caras, o potencial é muito maior do que a gente tem hoje. Segue o Anderson Silva. Mas o Estado não consegue absorver toda a demanda por falta de estrutura, de infraestrutura. Somos o local mais frio do Brasil, com potencial, principalmente com estações bem pontuadas ao longo de todo o ano. E mesmo assim continuamos reféns de uma estrutura acanhada, ainda mais em comparação com outros pontos, por exemplo, do estado vizinho do Rio Grande do Sul. O Anderson Silva escreve que, historicamente, Santa Catarina olhou mais para o verão do que para o frio. Os planos prioritários estiveram voltados para as praias, enquanto as regiões de frio ficaram em segundo plano. O resultado disso é a necessária e não justificada expansão do litoral, mas o enfraquecimento da Serra Catarinense em termos de infraestrutura. Todos nós sabemos, agora digo eu, que o que tem de turismo na região serrana foi produzido pela região mesmo, pelas próprias cidades, que encontraram sua vocação, encontraram os seus empreendedores, seus investidores, e aí nasceu a atividade turística dentro das cidades, por elas mesmas, não pelo Estado.
E volta ao Anderson Silva. A união dos empresários e dos prefeitos locais não foi suficiente para corresponder ao tamanho que as cidades frias ganharam pelas redes sociais e mídia proporcionada pela neve constante e anual. Uma reportagem dessa terça-feira, dia 29, do NSC Total, mostra que tivemos na madrugada as temperaturas mais baixas do Brasil. Não é novidade, mais uma vez. Isso comprova que os gestores catarinenses precisam monetizar o frio com mais qualidade. Obviamente, isso depende de parcerias entre o público e o privado, mas o público precisa abrir e melhorar as portas, a fim de criar mais oportunidades. Não haverá política público-privada se o público não faz a parte dele. Ao mesmo tempo, enquanto bomba, né, o turismo em outras regiões, a estrutura de mobilidade urbana precisa ser ampliada e melhorada, seja por terra ou pelo ar. O acesso à Serra Catarinense, às cidades do meio-oeste, onde o frio também é característico, deve ser facilitado. E isso é questão básica, é até de sobrevivência do turismo local. E ele tem razão. Se não tem acesso, se não tem garantia, se não tem estradas com capacidade, se a gente não tem aeroportos funcionando, linhas aéreas, a gente perde muito em oportunidade de produção de turismo. E o que não se pode é perder dinheiro, com tamanha capacidade de Santa Catarina para o frio, diz o Anderson. Nenhum estado tem as belezas naturais catarinenses. No caso da Serra do Rio do Rastro, por exemplo, a infraestrutura está aliada à natureza, o que credencia o local como um dos mais bonitos do Brasil. Mas ele pode ser melhor explorado, e pode. Quando olhamos para os vizinhos gaúchos, observamos que há exemplos de cidades como Canela e Gramado, altamente desenvolvidas, e léguas à frente dos municípios catarinenses, quando o assunto é estrutura para atender os turistas. Então, enquanto a gente comemora os grandes números do turismo catarinense, eles não chegam nem perto do que é Canela e Gramado, em termos de produção turística. E, obviamente, que o modelo de Santa Catarina não precisa ser igual ao aplicado na Serra Gaúcha, até porque grande parte do potencial catarinense vem de belezas naturais. Enquanto Gramado, por exemplo, houve muito investimento em estruturas comerciais. Então, são públicos diferentes, mas com o mesmo objetivo. O que muda é que Gramado tem a infraestrutura que Santa Catarina não tem. Por exemplo, estar ao lado de um aeroporto. Isso facilita bastante a venda de pacotes e a facilitação de entrar e sair em Gramado. E, portanto, diz o Anderson Silva, não há mais tempo a perder. Santa Catarina já está atrasada e só perde enquanto deixa a infraestrutura paralisada. Obras como o asfaltamento da Serra do Corvo Branco, anunciada pelo governador esse mês, são importantes, devem somar a iniciativas econômicas de atração e investimentos. E o potencial está disponível, basta utilizá-lo a favor do Estado. Fecha aspas. Eu diria, e a favor do Estado, e a favor de quem vive do turismo. Não se pode fazer turismo com acesso, deputado Berlanda, da 280 até Urubici, não tem acostamento, não tem sinalização, o mato está dentro da pista, está esperando agora vir o inverno para queimar o mato, para botar o fogo, queimar as beiras de estrada, para poder naturalmente fazer uma limpeza. Se um carro precisar de uma tensão ali, da 282 até Urubici, uma tensão não tem onde parar. Esses dias eu fui a Urubici, um caminhão estragou, deputado Bruno, no meio da estrada, não tinha para onde ir, tinha que ficar no meio da estrada. Não tem acostamento. Então, isso tudo é falta de infraestrutura. Sinal de internet, por exemplo, que as operadoras não têm sinal de internet nos grandes pontos turísticos de Santa Catarina. E, por exemplo, ligações estruturais, como Urubici, Rio Rufinos, se eu não me engano, estrada de barro. Se eu não estou errado, se eu não me equivoco na cidade, Rio Rufinos, estrada de barro. Então, isso dificulta a produção do turismo catarinense. Nós temos que fazer estrutura, tem que ter acesso com qualidade, o cara não pode perder o pneu, não pode ter estradas de acesso ao nosso ponto turístico na Serra, tomada pelo mato, não pode ficar sem internet por causa de um acidente, de uma necessidade. Então, pequenos gestos que partem do governo do Estado poderiam contribuir significativamente para a ampliação do turismo catarinense. Não basta anunciar
a realização de obras. É preciso que elas aconteçam de verdade. Outra coisa também é a facilitação da expedição de licenças ambientais, fazer o ato declaratório, para que o sujeito possa empreender, sabendo que não vai encontrar dificuldade. A facilitação de crédito, o auxílio técnico, pedagógico, o treinamento. Uma das cidades, por exemplo, como na Serra Catarinense, cujo principal curso oferecido pelo um órgão é sobrancelha, técnico em sobrancelha. Não que ser técnico em sobrancelha não seja uma coisa boa, mas a cidade não está tendo uma vocação, não tem curso em turismo, técnico em turismo, técnico em hotelaria, por exemplo, mas tem um curso para pintar sobrancelha. Então, não que isso não seja importante, mas isso não tem vinculação com a vocação da cidade. Então, o profissionalismo, o conhecimento, o treinamento tem que vir especialmente do poder público. Ele tem que fazer esse entrosamento entre sociedade civil organizada e o Estado, e o empreendedor. Tem que ser casado para a vocação que a cidade tem. E olhar para as regiões turísticas com os olhos mais abertos significa entregar essa infraestrutura que nós sabemos, todos os catarinenses sabem, todos os deputados sabem, é insuficiente, é falha. Então, se o Estado contribuir um pouquinho, olhar um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais, manter as estradas limpas, organizadas, criar linha de crédito, fazer menos política dentro da Santur e mais ação, dar mais treinamento, enfim, se adaptar à vocação de cada município, a gente enfrenta e resolve essa questão da infraestrutura, que é, como diz o Anderson Silva, e com toda razão, um grande desafio para o fortalecimento do turismo de serra. Os dados da FEComércio, do SEBRAE, do SENAC, apontam claramente a ausência de infraestrutura como um grande desafio a ser enfrentado para o fortalecimento de serra, do turismo de serra catarinense. Então, essa é a minha manifestação, senhor presidente, aguardando que o Estado compreenda seu papel fundamental nessa indústria maravilhosa que é o turismo e que é o turismo de serra em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nates, parabéns pelo assunto. Próximo bloco PDT, PS, aliás, MDB, Partido Novo. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência será 15 minutos, deputado. Boa tarde a todos os senhores deputados. Em 1787, a Convenção Constitucional Americana terminou o texto do que viria a ser a Constituição Americana. Naquele momento, o povo estava dividido. Um grande debate se iniciou naquele país, porque havia, por parte dos estados, um grande medo da centralização política. Centralização, naquela ocasião, significava o mesmo que tirania. A grande resistência e o grande foco de debate eram as assembleias estaduais, que tinham medo, afinal de contas, pois tinham acabado de sair de um processo revolucionário por independência contra um império centralizado. E eles tinham medo que aquela Constituição que criava a União iria acabar criando novamente uma tirania, um governo centralizado. O resultado disso foi que a Constituição Americana, promulgada e outorgada promulgada no ano seguinte, em 1788, acabou vindo com uma série de contrapesos e os estados conseguiram manter grande parte do poder por conta deste debate, deste medo da centralização. Aqui no Brasil, é curioso, nós aceitamos com normalidade, nunca tivemos esse tipo de debate, aceitamos com normalidade termos um Estado que, além de agigantado, além de grande, é extremamente centralizado na sua capital federal. Aqui,
nós não temos medo nenhum disso, não nos questionamos se essa centralização é certa ou errada, ou o que isso implica na nossa liberdade como cidadão e indivíduo. E implica muito. Nós, como indivíduos, somos diminuídos quando o nosso peso relativo é diluído em 210 milhões de brasileiros. Nós, como indivíduos, somos diminuídos quando as nossas vontades não são ouvidas. E aquilo que nos atinge é decidido por pessoas que não moram nos nossos estados, que não conhecem, não convivem com os nossos problemas. Nós, como indivíduos, somos diminuídos quando os nossos estados são meros administradores de direito nacional. Nós, aqui nos estados e nas assembleias, precisamos falar isso. Temos pouquíssimas prerrogativas para decidir sobre a vida dos catarinenses. Isso precisa mudar. Não faz sentido um Brasil que se diz federalista não ter federalismo algum. Não faz sentido um Brasil deste tamanho, com estados que têm o tamanho de países, terem leis iguais. Nós nos orgulhamos da nossa diversidade populacional, mas aceitamos tranquilamente Brasília decidindo de forma uniforme por todos os estados, como se as preferências, as prioridades de cada estado fossem as mesmas. Não são. Nós precisamos de um Brasil diferente, um Brasil com um federalismo de fato, um Brasil com catarinenses, cearenses, paraibanos, com paulistas, com cariocas, com Rio Grande, com gaúchos, com paranaenses, e não apenas um país, uma grande massa centralizada. Nós, também eu faço minha culpa como um defensor do movimento pelas ideias da liberdade, nós também, os liberais, esquecemos muito deste debate. Depois de Tavares Bastos, lá no segundo reinado, um grande deputado alagoano, que defendia a descentralização e combatia o centralismo, os liberais também esqueceram dessa pauta. Lutamos contra um Estado agigantado, mas esquecemos de lutar contra um Estado centralizado. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso, e isso começou a acontecer aqui por essa casa. Por essa casa, nós aprovamos aqui, no ano passado, uma emenda, uma proposta de resolução, uma resolução que se tornou uma proposta para outras assembleias, e se nós conseguirmos aprovar em 14 assembleias legislativas, nós teremos uma proposta de emenda constitucional no nosso Congresso Nacional. É isso mesmo, as assembleias legislativas, apesar de poucos lembrarem, têm essa prerrogativa de propor emendas constitucionais. Nós começamos aqui, éramos apenas uma assembleia, hoje temos já quase 7 assembleias que estão aprovando este projeto, e mais assembleias estão aderindo. Quando a 14ª aprovar, esse texto irá tramitar lá em Brasília, para que seja votado. Uma proposta que muda o nosso federalismo, traz para os estados as decisões que devem ser dos estados, que devem ser prioridades de cada estado. Por que Santa Catarina tem que ter o mesmo código ambiental do Amazonas, do Pará? Por que estados do tamanho de países precisam ter legislações fundiárias iguais a estados pequenos como os nossos? Por que Brasília precisa decidir sobre os mínimos detalhes da nossa vida, sobre como vivemos nas nossas cidades? Eu não entendo. Por que nós aqui em Santa Catarina precisamos ter a vida decidida por 497 deputados de fora do estado, já que são 513 e nós temos apenas 16? Qual o sentido de termos nossas vidas decididas por pessoas de fora? Com essa emenda, isso começa a mudar. Nós começamos a trazer para Santa Catarina e para os estados a prerrogativa de decidir sobre aquilo que é prioridade para a sua população. E eu tenho certeza, um deputado estadual ouve muito mais a população do seu próprio estado do que um deputado federal de um estado qualquer ouvirá os catarinenses. Isso não acontece. Nós aqui temos sim a sensibilidade para ouvir o que é prioridade para os nossos estados. E isso começa a mudar com essa proposta de emenda constitucional. Já são quase 7 estados que aprovaram já a proposta. E nós aqui no Brasil precisamos reverter o nosso triste histórico de ser um país centralizado, um país autoritário, que gosta da concentração de poder. Em 1937, Getúlio Vargas, para simbolizar a aniquilação dos estados, Getúlio, um dos maiores autoritários, um dos maiores fascistas que esse país já conheceu, para simbolizar a aniquilação dos estados, queimou em praça pública as bandeiras estaduais, dizendo que só deveria haver uma bandeira,
só uma só e pronto. Os estados nada mais deveriam significar. Contra aquela iniciativa de Getúlio Vargas, nós, do movimento federalista, que queremos um Brasil federalista, nós oferecemos uma nova bandeira. Se Getúlio Vargas queimou as bandeiras dos estados, hoje nós queremos apresentar uma nova, não para substituir a bandeira do Brasil, nada disso, mas para simbolizar um Brasil federalista de fato, um Brasil, como eu falei, com estados, um Brasil que tenha estados e não apenas uma união centralizada, um país que tenha dentro deles a sua população e as suas prioridades sejam ouvidas e não esquecidas ou diluídas, escondidas em Brasília, naqueles corredores que ouvem muito pouco as prioridades dos seus próprios estados, quanto mais as prioridades dos estados vizinhos, dos outros estados. Não faz sentido nós termos nossas vidas decididas apenas em Brasília. Nós precisamos aqui ter a prioridade de decidir. Essa casa, infelizmente, vota muito pouco o que atinge os brasileiros, os catarinenses. Votamos ICMS, votamos o orçamento, mas quase tudo o que quisermos fazer esbarra nos problemas de constitucionalidade, porque afinal temos uma Constituição centralizada, extensa, detalhista, uma das maiores do mundo, que deixou muito pouco para ser decidido nos estados. Isso precisa ser revertido. E hoje nós contamos com diversos apoios no Brasil inteiro que têm essa mesma proposta, essa mesma ideia, que sabem que nós precisamos trazer para os estados as decisões. E olha, não é apenas algo aqui no Sul, não. Os estados, por exemplo, estados que já aprovaram o projeto, Alagoas já aprovou o projeto, vou apresentar outros estados para vocês, além de Alagoas, nós temos Pernambuco também, já propôs, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nós aqui, Alagoas, na Paraíba, já foi aprovado também, e agora será proposto no Amazonas e em São Paulo, ou seja, nós estamos um passinho mais próximo de ter um Brasil mais federalista. Não adianta nós continuarmos sendo esse país centralizado e unitário, que concentra tudo em grandes e poderosos políticos em Brasília. Não, o poder tem que ser diluído. Lord Acton dizia que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder de Brasília hoje é absoluto, e isso obviamente é um grande incentivo à corrupção e à degeneração de qualquer governo. Não pense agora no presidente A ou no presidente B, tanto faz, os governos se alteram. Nós temos que pensar Brasil não conforme quem está ocupando a cadeira, mas no formato que ele vive, que ele será dirigido nos próximos 100, 200 anos. Nós temos que pensar em instituição e não apenas governantes de momento, porque afinal o resultado das eleições podem ser qualquer um. Nós não podemos depender disso para pensar Brasil. E nós precisamos, de fato, de um Brasil mais descentralizado. E fico muito feliz que esse debate, assim como na Constituição Americana, em 1787 e 88, onde o foco dos debates, das preocupações centralizadoras estavam nas assembleias estaduais, hoje também são as assembleias estaduais que estão debatendo o perigo de viver em um país centralizado. Nós nem nos questionamos mais, presidente, sobre o formato que nós vivemos. Nós apenas vivemos achando que é imanente, que faz parte das coisas, como sempre foram. Não é, não pode ser e não deverá ser. Isso precisa mudar, não faz sentido. Políticos longe de Santa Catarina nunca decidirão tão bem por Santa Catarina quanto pessoas daqui, que conhecem, vivem e sofrem as consequências dos problemas que existem em Santa Catarina. Cada estado pode ter a sua prioridade, e pluralismo é isso, é respeito às prioridades de cada estado. Um estado centralizado é o contrário de um estado plural, é o contrário, é um estado que simplesmente passa por cima das diferenças regionais. Um estado centralizado é um estado que ignora as culturas e os povos que constituem cada um dos estados. Isso precisa ser alterado rapidamente. Por isso, essa bandeira que representa a nossa descentralização e o nosso federalismo
estará sempre, sempre hasteada no meu gabinete e nos gabinetes também no Brasil, que defendem um Brasil constituído de estados, que representa e reconhece o seu pluralismo. Essa bandeira estará sempre hasteada em todos os gabinetes que querem um Brasil plural, que não querem passar por cima das diversidades locais, dos povos que constituem cada um dos nossos estados. E ela estará lá no meu gabinete, assim como eu espero também possa estar no gabinete dos senhores e possam estar nos outros mais de 1000 deputados estaduais em defesa dos seus estados. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.